Olá, professor! Olá, professora! Sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao nosso 15º encontro de formação aqui da Diretoria de Ensino de Mauá. Hoje nós vamos trabalhar com dois objetivos. O primeiro, recordar a importância da brincadeira e o segundo, relembrar as possibilidades de uma gincana. Os temas são bem pertinentes para atender essa nossa querida Semana das Crianças e do Dia do Professor. Então, nós temos aqui, recordar a importância da brincadeira. Se eu colocasse para vocês, como cada um define a brincadeira, acredito que nós ficaríamos aqui um bom tempo conversando sobre simplesmente a definição. Por quê? Cada um, além desse conhecimento, que já tem da brincadeira, iria colocar também a sua posição pessoal, sobre a sua vivência, sobre a sua prática docente para conseguir definir a brincadeira, em um tema tão importante, o qual nós temos também a brincadeira dentro da base nacional e também do currículo paulista. Então, a 10ª competência específica da educação física, que diz experimentar, desfrutar, associar e criar diferentes brincadeiras, jogos, danças, ginásticas, esportes, lutas, práticas corporais de aventura, valorizando o trabalho coletivo e protagonismo. Então, nós temos a oportunidade de relembrar como a brincadeira ela era, como ela era vista e como ela é vista, atualmente. Então, vamos pegar um conceito, não muito distante, mas um conceito, da Katharine Garvey, de 1977, que uma definição até que bem simples, mas que eu entendo que ela vem, dessa maneira no nosso dia a dia. Então ela coloca que a brincadeira é agradável para aquele que brinca. A brincadeira não possui objetivos extrínsecos, sendo o objetivo intrínseco a busca pela diversão. Então a brincadeira ela é espontânea e voluntária. A brincadeira desenvolve um comprometimento ativo daquele que brinca. Então, nós percebemos que aqui já temos, um grande, grandes dimensões para onde nós podemos caminhar com a brincadeira. Mais para frente um pouquinho, nós vamos ter a possibilidade de ver a brincadeira já com uma dimensão dividida, por categorias. Digamos assim, que Hutt ele vai dividir a brincadeira em 3 principais categorias, A primeira epistêmica, que é a brincadeira associada com o desenvolvimento das habilidades cognitivas, intelectuais. Nós vamos ter a brincadeira lúdica, que está associada com o desenvolvimento das habilidades sociais e críticas, e nós vamos ter aí a categoria de jogos com regras. Então, aqui eles já colocam que os esportes, de equipe ou o jogo de xadrez, ele entra nessa categoria principal da brincadeira. Muito bem. Então, nós temos que, ao longo da história, a brincadeira, ela passava desapercebida e a partir do século XIX, início do século XX, a gente observa que tem aí grandes estudos, grandes pesquisas, porque para entender, para justificar todas as possibilidades, no desenvolvimento da criança, que é realizado através das brincadeiras. Então, nós vamos rever algumas teorias clássicas, e a gente pode perceber que por muito tempo
se considerava que a brincadeira era somente algo, né, que as crianças faziam e que não merecia a atenção dos adultos. Assim como era típico, né, em muitos outros aspectos, né, não só a brincadeira, mas aí a gente percebe que vai existir, né, uma breve referência às brincadeiras com as crianças, por alguns escritos, na Grécia Antiga. E a gente volta a falar, né, como é importante deixar, né, a nossa experiência, a nossa vivência registrada. Então, a primeira teoria que nós vamos rever é a teoria da regulação de energia. Então, essa teoria, ela propõe o quê? Que a brincadeira era apenas uma maneira de alívio, né? E de gastar energia que não havia sido usada, né, de outras formas, né? Ou até mesmo o modo inverso, seria de recuperar energia através das atividades de relaxamento, né? A ideia do alívio, né? Que ela teve origem já nos textos da Grécia Antiga, tá? Então, onde se colocava que a brincadeira era até mesmo uma maneira de repor, né? De recuperar, né? Esse gasto de energia do trabalho. A gente percebe que é uma teoria que tem ali, né, uma duplicidade. Ao mesmo tempo que seria para gastar energia, do outro lado seria para recuperar, né, essa energia. Por isso que seria a regulação da energia. Muito bem, mas a gente vai observar que nós vamos ter muitas pesquisas, né, até mesmo voltadas para termos, né, em questão da fisiologia, né, do cérebro, né, de como tudo isso significava, né, essa situação vinha dando respostas, né, para esse desenvolvimento na época, tá? Muito bem, a gente vai ter a teoria da recapitulação. Essa teoria, ela, né, mais ou menos de 1920, então ela vai considerar a infância como uma ligação, né, entre a forma animal humana de pensar e a de se comportar, né? Então, essa teoria, ela se baseia na teoria da evolução de Darwin, né, de uma maneira até peculiar, né? Então, tem um pesquisador que ele propõe, né, que a brincadeira ajudava as crianças a trabalhar os instintos primitivos, né, que existem nos seres humanos através do processo evolutivo, mas que os mesmos não seriam mais úteis, né, em um outro modo de vida humano, né, mais civilizado. Então a gente vai ter ali que os estágios dele, né, que ele comprova, né, que segue, é que ele propõe de como sendo um caminho da evolução animal selvagem, né, da sociedade tribal e sociedade moderna. Entretanto, nós sabemos que as sociedades ocidentais, elas não são mais desenvolvidas do que a sociedade que ainda vive, né, em um meio tribal, né? Que é a tecnologia que faz, né, uma diferença superficial. São os instintos humanos básicos, né, e de comportamentos que podem ser observados em todos os ambientes humanos, né? Então, consequentemente, essa teoria ela foi desacreditada, pois ela é baseada em interpretações obsoletas, né, de instinto, né, e evolução. Mas fica para a gente entender a importância também desse estudo, né? E aí nós temos a teoria da prática do pré-exercício, que é uma teoria lá de 1986, né, praticamente. Isso mesmo. Que baseou a teoria, né, de observações práticas em vez de especulações filosóficas, né, utilizando seus antecessores de teoria sobre a brincadeira. Então, Gross, né, que é um dos estudiosos, ele propôs que animais jovens e crianças, eles aprendiam durante a brincadeira. Então, praticamente as habilidades que necessitavam desenvolver na vida adulta. Ele também foi um dos primeiros, né, pesquisadores a considerar a ideia de que os adultos podem usar a brincadeira de maneira parecida, né,
Então, ele desenvolveu uma taxonomia inicial muito básica da brincadeira, ligando os seguintes tipos, né? Brincadeira experimental, que seriam, né, jogos orientados por regras, a brincadeira socioeconômica, que seriam as brincadeiras de perseguição e luta, e os jogos sociais e familiares, que seriam as brincadeiras de faz de conta. Então é muito importante porque a gente percebe que a partir desses estudos a gente teve essa ordenação, né, de conceitos relacionados à brincadeira. Então a gente vai perceber também que a partir dela que a gente vai ter a próxima teoria, que é a teoria através da brincadeira, que é a terapia através da brincadeira. Então é uma teoria, né, psicanalítica que foi desenvolvida por Freud, que acredita, né, que a brincadeira ela possui um papel importante no desenvolvimento emocional das crianças. Então, Freud ele reintroduziu o termo catarse em termos, né, de um efeito catártico, acreditando que através da brincadeira as crianças seriam capazes de remover sentimentos negativos associados a eventos traumáticos. Então, a própria filha de Freud, ela desenvolveu subsequentemente a terapia através da brincadeira, né, em meados do século XX. A terapia através da brincadeira, ela pode ser usada para ajudar as crianças que tiveram experiências traumáticas, partindo as lembranças, né, em segmentos menores e encorajando as crianças a jogar com os sentimentos perturbadores, oferecendo uma variedade de experiências envolvendo a brincadeira para esse propósito. Por exemplo, brincar com bonecas, com areia, com água, com materiais artísticos. Então, a terapia através da brincadeira foi muito utilizada nos anos imediatamente após a Segunda Guerra Mundial, para ajudar as crianças que haviam sido traumatizadas pelos eventos violentos na Europa, ocupada pelos nazistas. E nós vamos ter agora a teoria da modulação do interesse. Então, essa teoria ela foi desenvolvida em 1960 e ela propõe o quê? Que a brincadeira era o resultado de um estímulo no sistema nervoso central para manter o interesse em um nível ótimo. E aí nós vamos ter um outro pesquisador que em 1973 ele propõe o quê? A ideia do que as crianças usam a brincadeira para aumentar a estimulação do nível de interesse. Então, o primeiro modelo, né, que as crianças respondem a um dado ambiente para aumentar o interesse, no outro, as crianças verdadeiramente eles criam esse interesse nas suas ações a partir do ambiente. Então, a teoria da modulação do interesse, ela pode ser, né, relacionada com o debate atual a respeito do papel do tédio versus uma potencial uma superestimulação na infância, né? A questão é que se substituindo o tédio, né, por uma rodada de experiência estimulantes, a prática de educar uma criança, né, do século XXI está eliminando o desenvolvimento e a prática de atividades autodirecionadas, independentes, que regulam os níveis de interesse das próprias crianças. Então, a gente vai ter aí uma grande discussão e a gente vai ter depois uma sugestão, né, para que nas sociedades ocidentais modernas o tempo das crianças ela está sendo absorvido cada vez mais, né, por atividades direcionadas por adultos e, consequentemente, a infância. Então, nessas sociedades está sendo colonizada pelos adultos. Então, tem essa grande preocupação em relação ao tempo, né, e as brincadeiras que as crianças
podem e devem realizar. E nós vamos ter a teoria da brincadeira metacomunicativa, que ela foi desenvolvida em 1955. Afirma que durante as brincadeiras simuladas as crianças aprendem, né, a operar os dois níveis diferentes, ou seja, nas cenas que elas estão representando enquanto mantêm sua existência no mundo real, né? E depois numa outra visão, em que elas, né, estariam em outros papéis. E aí a gente vai ter também um comentário, né, da Catharine Garvey, lá de 1977, que ela, né, dentro dessa teoria da brincadeira metacomunicativa, ela coloca o termo quebrar o quadro, né? Que é no momento em que as crianças fazem quando os problemas, né, ou desentendimentos, eles surgem e elas têm que interromper, né, a fantasia para resolver a situação. Então, ela volta ao cenário de faz de conta. Então, isso indica o quê? Que as crianças, elas não somente aprendem o papel, mas também sobre o conceito de interpretar um papel. E como isso se relaciona com a realidade. E essa teoria nós podemos, né, observar em nossas crianças como ela é muito presente, principalmente, né, nos nossos primeiros aninhos, né? E nós temos também agora, né, a teoria do desenvolvimento cognitivo, que essas teorias elas propõem, né, que a brincadeira é uma parte vital para a construção de um conjunto de representações do mundo ao redor da criança, né, que essa teoria é de Piaget. Então ele chama essa teoria também de esquemas, não é? Muito bem. Esquemas por quê? Porque isso é alcançado em pequenos pedacinhos, né? Cada pedaço de aprendizado em uma área em particular é construído sobre o pedaço anterior por todo o pedaço de desenvolvimento, com o jovem adulto finalmente alcançando um mapa cognitivo de como o mundo em que ele, né, em que ela vive, funciona na verdade. Então, por exemplo, todos os seres humanos aprendem com a operação, sobre a operação básica, né, da gravidade, né, mas somente podemos deixar assim como exemplo aqueles que vivem, né, nas grandes áreas, né, com automóveis, né, sabem que ele deve olhar, né, de um lado, escutar atentamente antes de atravessar a rua, né, que inicialmente, né, parece estar livre de carros. Então, a gente vai ter aí que são dois teóricos, né, mais proeminentes nessa área, que são o Jean Piaget e o Levi-Vygotsky. A gente vai entender que um acaba, né, complementando o outro. Então, o Piaget ele propôs o sistema de desenvolvimento de assimilação e acomodação, né, onde a criança assimila uma experiência nova, né? E aí a gente vai ter que a criança chega até essa acomodação através do quê? De um processo de equilibração, que significa o que? A necessidade de equilibrar todos os esquemas relacionados com a imagem atual da realidade, né, de uma pessoa. E Vygotsky, ele vai propor o que? O conceito da zona de desenvolvimento proximal, que é uma área de competência em que a criança ela pode acessar com a ajuda de um adulto, né? Ou com a colaboração de pares com os níveis de desenvolvimento equivalente, mas não é capaz de acessá-la sozinha. Então, ele vai dar um exemplo. Uma criança
Construindo um brinquedo com Lego, ele pode não conseguir descobrir como usar as peças com tamanhos diferentes para montar a roda, né, de um carro. Mas um adulto pode ajudar demonstrando e dividindo a tarefa. Muito bem. Então, duas ou mais crianças também, elas podem, né, se juntar, né, juntar as suas ideias e resolver os problemas, né, conversando e descobrindo como algo é feito pela tentativa e pelo erro. Muito bem. Mas e agora, né? Como fica a brincadeira? Dentre a valorização, né, que nós temos, né, e o poder da brincadeira, no momento atual, nós ficamos, né? Como que fica essa brincadeira no cyberespaço, nesse ambiente virtual, distante ou muito próximo, né? Porque no presencial, como será? Né? Como que vai ser a brincadeira agora? Quando nós retornarmos, né, no presencial, então, como que vai ficar a brincadeira? O que é importante sempre, né, termos em mente que nós somos esses facilitadores para que a brincadeira ela aconteça. Né? Então, o papel da brincadeira para desenvolver e manter a identidade social e cultural da criança, ela é fundamental. Nós podemos observar em muitas pesquisas já realizadas o quanto a criança ela consegue se desenvolver brincando com seus pares e que é muito diferente de brincar com um adulto. Então, o que nós temos que procurar manter essas possibilidades, né, para que a criança ela tenha esse desenvolvimento. Então, a gente entende que a abordagem sociocultural, os significados das diferenças e das semelhanças, né, de experiências, são fundamentais, assim, né, para o desenvolvimento da criança. Então, exemplos muito simples do nosso dia a dia, até mesmo a brincadeira do elástico, dentro, né, da mesma cidade. Se a gente trabalha em 2, 3 escolas, a gente percebe que eles recriam as regras, né? Eles recriam as parlendas, as músicas, né, para poder fazer o elástico com a cantiga. E isso é muito importante, dar essa condição para a criança ter a voz, ter a vez de se expressar. Essa construção, ela tem que ser possibilitada. E aí a gente evita também, né, muito a questão de evitar o bullying, né, trazendo, valorizando o que é de cada região, para que a criança se identifique, se reconheça, né, que nós fazemos parte de um todo, né? E como eu estava falando, brincar com seus pares é fundamental. Nós sabemos que pesquisas demonstram que as crianças, né, que ficaram, né, longe das brincadeiras por conta das guerras, elas tiveram inúmeros, né, prejuízos em seus desenvolvimentos. Então, é tudo aquilo que nós sempre acreditamos, que é através da brincadeira que a gente tem não só o desenvolvimento, né, como foi colocado muito bem lá nas categorias, né, para a gente poder desenvolver o cognitivo, as habilidades, né, socioemocionais, a gente entende que a brincadeira ela traz um grande prazer para a criança, né, o lado afetivo, ela tem o desenvolvimento ali, né, com o próximo, com o social, as questões emocionais. Então nós entendemos, né, a própria cultura que é colocada nas brincadeiras. A gente entende que é através da brincadeira
que tem todo esse desenvolvimento e que a brincadeira ela pode ser utilizada como estratégia também, né, para atingirmos vários objetivos. Então nós temos aí inúmeros exemplos, né, de como elas são utilizadas dentro das terapias e o quanto as brincadeiras, né, nos apontam, né, comportamentos, né, de verdade das crianças, trazem à tona ali, né, algo que precisa ser melhor identificado. Então é através da brincadeira que nós podemos, né, e devemos, né, colaborar para o desenvolvimento humano. Muito bem. Então, pensando ainda, né, na brincadeira, que de uma certa forma está dentro do nosso segundo tema, que é relembrar as possibilidades de uma gincana. Então, quando a gente para pensar, nossa, gincana também é um outro termo muito comum para nós, onde nós, né, aplicamos de diversas maneiras, né, com diversas metodologias, com diversas intencionalidades, né? Então, de onde vem a gincana? Então, se a gente pegar lá na Wikipédia, né, vai ser bem tranquilo, né? Uma gincana é uma palavra de origem indiana. Então, nós percebemos que assim como a gincana, como muitos jogos, né, muitas brincadeiras, vem dessa região, né, da Índia. Então, ela é um tipo de uma competição, muitas vezes recreativa, que tem o objetivo de pôr à prova as habilidades físicas e mentais, né, dos membros de duas ou mais equipes, né? Elas são divididas em várias provas, com características extravagantes e sem utilidade prática. Então, a gente tem alguns exemplos. A gincana, é claro que é bacana a gente sempre ter um prêmio no final, né? Algo para a gente lembrar do momento. Mas quando a gente trata, né? Vamos fazer uma gincana com as crianças, para nossa cultura já nos remete ao quê? Uma sensação, né, de ser desafiado, de ser engraçado, né, de ter uma grande participação, de ter essa questão das equipes, né, de vencer obstáculos, de ser algo assim, né, bem bacana. Então a gente vai ter aqui alguns exemplos, né, que seria caça ao tesouro, que é aquela organização da gincana, onde a gente elabora as pistas, né, para que as equipes elas possam encontrar um tesouro. Então a gente coloca várias pistas, né, em diversos lugares para eles procurarem. Podem ser, né, tarefas noturnas. Todas essas sugestões, né, são para a prática, é claro, né? Então, tarefas noturnas, onde os organizadores do evento escondem-se, né, em locais, né, da cidade, as equipes devem encontrá-los. Mas a gente pode pensar também na possibilidade de organizar uma gincana que ela seja virtual, né, que as pessoas possam, né, se divertir também, né, aprender e colocar também, de uma certa forma, a participação de quem está em casa, de quem está disponível em casa para ajudar. Então, nós temos lá as provas de caráter cultural, com perguntas e temas, né, e formatos variados, como apresentações artísticas, de teatro, de dança, gravação de vídeos e por aí vai. Tarefas de lógica, né, onde as equipes participantes devem matar a charada, né, naquele curto tempo. Então, a proposta, né, de entregar, né, o objeto, né, ou a resposta solicitada. Então, tem toda aquela pressão da questão do tempo, né, isso é muito bacana. As tarefas, né, de relíquias, onde as equipes devem, né, entregar os objetos solicitados, que podem ser álbuns, revistas, latas, coleções, brindes, né? Então, aí já precisa de um tempo maior. As competições esportivas, onde as equipes formam times, né, a fim de jogar um respectivo esporte uns contra os outros, né? Isso pode ser organizado também de uma maneira virtual, né? E as tarefas diversas, né? Como encontrar pessoas com nomes curiosos, né? Com datas de nascimento ou números de documentos específicos, né? Isso são sugestões, né? Muito bem.
Então, gincana é algo que nos remete ao quê? A pensar em emoção, superação, pertencimento a uma equipe, né? Um trabalho coletivo, aprendizagem, respeitar o tempo. E aí vão os 3 pontinhos, né? E muito mais dependendo da nossa intencionalidade. Então, nós podemos, de uma maneira virtual, né, colocar assim, ó, gincana relâmpago, né? Procure em casa. E aí a gente coloca ali uma lista de 10 itens para a criança, né, junto com, pode chamar um adulto, né, para poder ajudar. Pode, de repente, não colocar a questão do tempo, né, para eles não correrem o risco de cair dentro de casa, aquela situação toda. Mas pedir objetos, né, que sejam possíveis, mas que não sejam tão fáceis também. Então, pedir uma caneta verde, um copo amarelo, né, uma peça de antiguidade, uma moeda de 1 centavo, uma peça de roupa de bebê, um caderno de receita, né, não vale aquele impresso, um menor objeto vermelho, né, o maior brinquedo que tem na casa, né, um caderno quase completo de anotações e lições, né, uma fita azul. Então, de repente, lançar essa gincana relâmpago, a criançada se motiva em querer participar. E aí os desafios, né? O se vire, né? Ah, tá aqui na aula, beleza. Então vamos fazer, né? Quem consegue fazer um flip com a garrafinha de água? Vou marcar aqui 3 minutinhos. Quem consegue fazer embaixadinha? Quantas conseguem, né? Em 3 minutinhos, quem consegue fazer toque manchete? Então são ideias, né? Para a gente conseguir colocar, né? Eles mais soltos, né? E de uma maneira mais participativa. Outra ideia também seria a mão na massa, né? Seria fazer o quê? Uma massinha caseira e apresentar, pedir para eles fazerem uma obra de arte, né? E aí eles iriam apresentar essa obra de arte, né? Para que os outros, né, identificassem o que seria essa obra de arte. Então, essa mão na massa, a massinha, ela propõe essa brincadeira, né? Esse retorno, né, de memória, da infância, né? E aí vai conversando com eles, qual que era a pecinha que vocês mais gostavam de fazer, né? Por quê? E hoje, né? O que vocês podem, né? Criar, né? Olha, né? Então, eles vão redescobrindo as coisas junto, né? Então, são sugestões aí que é bem bacana. Aí estão as nossas referências, né? O livro, né, Brincar, Aprendizagem para a Vida, é um livro que eu acredito que as escolas receberam, um livro muito interessante. E aí tem a nossa pesquisa, né, realizada na Wikipédia. Muito bem. Então, agora, semana também dos professores, né, amanhã, dia dos professores, momento de comemoração, não é mesmo? Afinal, ser professor é uma riqueza, não é? A gente entende que é uma experiência única para cada um, né? Nós já falamos isso em setembro, né? Como é legal a gente poder se identificar pela profissão, não é? Então a gente acredita que todos somos muito felizes pela profissão que nós escolhemos. E aqui tem uma pequena homenagem, né? Para que a gente não deixe esse dia passar em branco.
disse precisar de espaço, que a vida era corrida, que andava ocupado, calma. A vida precisa de pausar. Quem é que nunca disse que faltava tempo pra ficar em casa, ficar sem fazer nada, calma. A vida precisa de pausar. No fim tudo volta ao seu lugar. Talvez seja a hora pra pensar. Nem tudo se pode controlar. O que será que o mundo tem a falar? No fim tudo volta ao seu lugar. Talvez seja a hora pra pensar. Nem tudo se pode controlar. O que será que o mundo tem a falar? Calma, calma, Muito bem. Então, eu acredito que seja uma homenagem, né, para todos nós, né, principalmente para vocês que estão ali bem ativo com os alunos, que de verdade, né, possam, né, ser poderosos, radiantes, ousados, felizes, porque eu sei que vocês são bem esforçados, são sensatos, têm a simpatia, né, no dia a dia, são organizados, são bem resistentes, não é? E que vocês tenham um dia, né, bem alegre, porque a gente sabe, como a música diz, né, a gente sabe como que vai ser isso, né, mas a gente precisa ter calma, a gente precisa deixar as coisas irem, né, se acomodando, para a gente poder de verdade ter as nossas ações mais assertivas, né, e é para isso que a gente tem trabalhado todos esses meses. Eu acredito que a gente está bem, assim, de uma certa forma, sabendo o que nos espera, não é verdade? A gente tem essa consciência e agora é ser resistente, né? A gente chegou aqui até agora, então, para quem ainda pode, né? Ficar em casa, fique em casa. Para quem precisa realmente sair, vamos nos cuidando, né? Tudo vai ficar bem. A gente acredita muito nisso. E aí tá os meus agradecimentos. Ficou faltando ele. Os meus agradecimentos, né, aos professores pela presença virtual, a contribuição, né, que vocês sempre nos dão. A Sarita Calmelli, né, que é a nossa analista sociocultural, que sempre me ajuda aí nas mediações, me ajuda, né, nos bastidores, nos pós-bastidores também, tá bom? Então fiquem com Deus e até a próxima.